Ó, demorei, mas cheguei. Eu sei que eu tenho demorado mais do que eu costumava demorar para publicar os vídeos pós, não rodada, né? Porque a rodada ela termina no fim dessa segunda-feira, mas após os jogos principais. Mas é porque, primeiro, eu estava descansando, estava de folga ontem, apesar de ter visto os jogos. E segundo que, olha pelo que a gente esperou, né? Olha que cenário absolutamente maravilhoso, com a ajuda do meu querido André Politani, que trouxe todo o equipamento aqui de filmagem, de iluminação e tudo mais, para um dia muito especial de acesso da TNT Esportes aqui ao CT da Inglaterra para ter uma entrevista exclusiva que vai ao ar apenas no mês de maio, apenas daqui a um mês, portanto não vou me aprofundar nesse tema agora. Até porque o tema desse vídeo não é seleção inglesa, e sim o campeonato inglês, e sim a Premier League. E o título do vídeo, ele já indica para qual direção eu estou indo, né? Uma direção óbvia, uma direção que muita gente está indo, porque o tubarão branco está sentindo o cheiro de sangue. O Manchester City sentiu o cheiro de sangue que agora está na água desde esse domingo, desse fim de semana que foi absolutamente perfeito para o Manchester City. Eu vou dar uma recapitulada aqui na linha do tempo desses 3 jogos da rodada, mas o vídeo ele vai principalmente analisar as consequências disso tudo, né? Analisar o macro e menos o micro, porque inegavelmente a sensação é de que teremos como campeão da Premier League o que a gente se acostumou a ter nos últimos tempos. O Manchester City agora depende apenas de si para um inédito tetracampeonato consecutivo na história do campeonato inglês. Atenção, não é apenas na era Premier League. São apenas 2 pontos de diferença, é verdade, mas a liderança chegou nas mãos dos especialistas e que tem como treinador o maior especialista possível no mundo no sistema de pontos corridos. Cara, o Guardiola é o grande responsável, evidentemente, né? Você pode querer falar de dinheiro, e é claro que o Guardiola está no clube também porque recebe um grande salário e tem possibilidade de fazer grandes contratações, mas tira o Guardiola do Manchester City e eu te garanto que é quase impossível que o Manchester City consiga fazer o que faz. O Guardiola ganhou 11 de 14 ligas nacionais que ele disputou como treinador. É um aproveitamento insano. E quando ele não ganhou, ele fez parte do top 3. Então ele perde uma vez lá atrás com o Barcelona para o Real Madrid e 2 na Inglaterra. Uma na primeira temporada para o Chelsea e depois para o Liverpool. Cara, é um aproveitamento absurdo e que está próximo agora de fazer 12 de 15, né? É claro que o City ainda pode tropeçar. Teoricamente, tecnicamente, essa briga está longe de acabar. A gente ainda tem 18 pontos em disputa nessas 6 rodadas finais e o City pode tropeçar em jogos potencialmente difíceis, né? Potencialmente complicados. Ele enfrenta o Nottingham Forest, que está desesperado contra o rebaixamento. Em Nottingham, ainda visita o Tottenham, que é um estádio que o Manchester City tem um histórico extremamente complicado, mesmo na era Pep Guardiola. Mas isso é a parte mais técnica. As sensações nesse momento são de que o Manchester City ele está com a faca e o queijo na mão, porque, em parte, ele foi competente o suficiente para chegar aqui mais uma vez, e em parte porque os candidatos, os que estão competindo contra o City pelo título, não são e não foram. Essa história de analisar potenciais dificuldades nas rodadas finais caiu por água abaixo nesse domingo, né? Principalmente do lado do Liverpool, porque eu não esperava a dificuldade que se apresentou. Vamos recapitular então, entrando no micro dessa rodada primeiro. No sábado, a gente teve a goleada do Manchester City para cima do Luton Town. Eu fui nessa partida no Etihad Stadium. Um jogo que o placar ele não representa o que foi a maior parte da partida, porque até os 60, 65 minutos o City estava ganhando de 1-0. Depois que marcou o segundo num golaço do Kovacic que deslanchou. Até o gol do Kovacic de fora da área, havia um ar de possível perigo, mas não era um perigo real. Porque ainda estava 1-0 e o Luton poderia empatar, por isso o ar de possível perigo, mas na prática o Luton não chegava no meio-campo.
Não foi um jogo de trocação, sabe? Então, a possibilidade de perigo era muito mais teórica do que prática. E o City tinha criado inúmeras chances e não conseguia marcar, até que teve o gol do Kovacic, que abriu a porteira e o City conseguiu golear. Deslanchou. Uma vitória óbvia. E no domingo, a gente imaginava que viriam duas vitórias óbvias, né? Principalmente, repito, a do Liverpool. E essa foi a primeira surpresa logo cedo, no começo do dia. Mais uma boa partida do Crystal Palace desde a chegada do Olivier Glasner, né? Técnico campeão da Europa League com o Frankfurt, não tem tanto tempo assim, e que monta um Palace que já tinha ido bem contra o City em casa, apesar de ter perdido, e que foi muito valente, que agrediu o Liverpool, mas que ao mesmo tempo permitiu muitas chances do Liverpool, e essa foi a tônica da partida, né? Como que a equipe do técnico Jürgen Klopp desperdiçou tantas oportunidades. Eu acho que é aí que mora a grande frustração do torcedor do Liverpool com essa partida e com as últimas partidas, né? É um Liverpool que já vinha vencendo no limite há algum tempo dentro da Premier League, né? Contra o Sheffield United e outras partidas, aqueles gols no final das partidas e tudo mais, e agora não deu. Agora não conseguiu converter as oportunidades criadas em gol e não foi só apenas o Liverpool que perdeu o gol. Foi o Liverpool que perdeu mais oportunidades, mas o Palace também criou muitas oportunidades, inclusive podia ter feito 2-0 logo depois do primeiro. O primeiro gol, inclusive, cara, como que o Eze teve tanto espaço dentro da área do Liverpool ainda é um mistério para mim. E logo depois podia ter feito 2-0. O Robertson tirou uma bola em cima da linha. Cara, do meio para frente ninguém se salvou, tá? Do meio para frente, especialmente, ninguém se salvou nessa partida. Nem Salah, nem Jota, nem Darwin, todo mundo mal e abaixo da própria média. Complicado. E depois a gente teve a segunda surpresa em Londres, né? O Arsenal que viu o Unai Emery viver o grande capítulo da própria carreira como treinador no Emirates Stadium, como treinador adversário. O Emery, que saiu muito mal do Arsenal algumas temporadas atrás, agora vai muito bem no Villa e consegue essa vitória maiúscula de dois tempos contrastantes. No primeiro, um domínio do Arsenal, apesar de uma bola na trave das duas que o Villa colocou durante o jogo. E no segundo, um controle surpreendente do Aston Villa. Eu imaginei que o Arsenal fosse intensificar a pressão que conseguiu impor sobre o Villa no primeiro tempo, na segunda parte, e não conseguiu, pelo contrário, perdeu o controle e foi controlado. E o Villa foi criando oportunidades, até conseguir abrir o placar e logo depois fazer o segundo gol numa cavadinha linda do Watkins, que agora é o vice-artilheiro isolado da Premier League com 19 gols marcados a 1 de Erling Haaland. Cara, difícil, hein? Difícil porque a gente viu um Arsenal, e acho que aí que vai a explicação do que eu não concordo, mas que aconteceu, do torcedor que foi embora mais cedo, nos minutos finais do Emirates Stadium, e criou aquela cena feia, né, das arquibancadas vazias com a bola ainda rolando nos acréscimos. Mas acho que é aquela sensação de, cara, mais uma vez estamos perdendo pontos dentro de casa na reta final da competição. E o Arsenal, que parecia controlar tão bem os próprios jogos e conseguia fazer isso, não conseguiu controlar esse. Como eu disse, perdeu as rédeas da partida no segundo tempo. Então, essa rodada, para além dos resultados do fim de semana perfeito para o City, traz três tônicas diferentes. Um City absolutamente controlador e que goleia, e que faz saldo, que pode ser importante. Um Liverpool sem nenhum controle e muito mal de frente para o gol. E um Arsenal com algum controle, mas também perdendo chances e permitindo chances adversárias. É claro que dos três, o City foi quem pegou o adversário mais fácil, mas não tem como o Liverpool perder para o Crystal Palace. E por mais que o Villa faça uma grande temporada, aliás, dá um passo importante para voltar à Liga dos Campeões, não dá para você, lutando em busca do título e com retornos de jogadores importantes do departamento médico, o Alisson, por exemplo, foi titular pela primeira vez desde fevereiro, não tem como você perder, isso estou falando do Liverpool, desculpa, o Arsenal, não tem como você perder para o Aston Villa, com um time basicamente completo, o Aston Villa ainda sem o Douglas Luiz, cara, o Aston Villa foi goleado pelo Manchester City poucas rodadas atrás.
em Manchester, com o Douglas Luiz. Então, assim, não dá para o Arsenal perder esses pontos, não dá para o Liverpool de maneira alguma perder esses pontos, e o City agradece. O City volta à liderança, eu estou chegando na parte das conclusões, pela primeira vez desde novembro. Uma tônica parecida à temporada passada, né? Em que perdeu a liderança lá no começo para o Arsenal e foi buscar no final. E agora o City consegue voltar à primeira colocação porque faz parecer fácil o que não é e o que ninguém mais consegue. O Liverpool conseguiu em 3 temporadas fazer quase ou mais o que o City faz constantemente, né? Por 2 perdeu o título por 1 ponto de diferença e na outra conquistou a Liga Inglesa, com vários pontos à frente do City. Mas é muito difícil conseguir fazer o que o City faz com tanta constância. Repito, os adversários podem querer apontar dedos, tá? E falar do dinheiro do City. Eu acho bobeira, eu acho que é terceirizar a própria incapacidade. Eu acho que é terceirizar a falta de competência. Não acho que é uma incompetência, mas é uma falta de competência relativa, porque você compara com alguém que é quase perfeito. E eu não vejo nenhum problema em quem busca a perfeição. Pelo contrário, eu acho lindo que o City consiga fazer o que faz. Não é que Arsenal e Liverpool façam uma temporada ruim. É o que o Arteta disse. Em qualquer outra liga eles estariam tantos e tantos pontos à frente do segundo colocado. Mas não estão porque o City é o que é. E o Arsenal e o Liverpool fazem uma grande temporada. Ainda podem terminar com o título, tá? Mas a sensação, repito, nesse momento, é que deram a faca e o queijo nas mãos do especialista. Não adianta olhar para o City se o seu time tropeça nas próprias pernas. Já esteve na mão do Liverpool, já esteve na mão do Arsenal e agora está na mão do City. Está ficando chata a Premier League? Olhando para os títulos, sim. Mas não adianta esquecer que a gente teve e ainda tem uma briga, pelo menos na teoria, entre 3 times, tá? Muita gente chamava essa como a temporada com a melhor briga por título de todos os tempos da era Premier League. E eu acho que faz sentido. Mas se o City bater campeão de novo, não dá para chamar a liga de previsível por conta dos candidatos ao título tropeçarem nas próprias pernas na reta final. Infelizmente, a Premier League ela não tem uma passagem de bastão para trazer uma riqueza e uma variedade de campeões para a competição, mas isso é por conta da competência de um clube e eu não vou aqui culpar alguém pela própria competência. Também é impossível falar dessa reta final e se o título bater no Manchester City mais uma vez, sem citar as 115 acusações. É muito ruim para a Premier League que ela tenha no primeiro tetracampeão da história, um clube ainda com essa nuvem, com essa aura de ser um trapaceiro, possivelmente, né? De ter enganado a própria liga, os outros componentes dessa liga. A Premier League já perdeu nesse caso, mesmo que o City seja comprovadamente acusado de trapaceiro, né? Porque demorou. Está demorando. São 115 acusações e por mais que eu entenda, e eu já falei isso aqui, que não dá para você investigar 115 acusações na mesma velocidade de uma, como foram os casos de Everton, Forest e etc., é muito ruim para a imagem da competição que você tem um campeão com essa nuvem pairando. Então a Premier League vai perder mesmo que o City seja comprovadamente culpado, e ainda mais se o City conseguir comprovar a própria inocência. Gente, o Tubarão sentiu o cheiro de sangue, tá? E a depender do que acontecer na quarta-feira contra o Real Madrid, teremos vídeo aqui depois, em loco do Etihad Stadium, o City ele pode dar um passo importante rumo ao quase impossível, que é outra tríplice coroa. É outra tríplice coroa seguida. É inacreditável imaginar essa possibilidade.
É inacreditável. Mas aqui estamos, dentro dessa realidade. Eu não esperava esses tropeços e esses tropeços vieram. Será que o City tropeça? Acho difícil. O cheiro de sangue está na água. Até o próximo vídeo.